Fala pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um conteúdo muito gostoso que faz parte do nosso dia a dia, porque está muito presente na cultura da gente, na cultura pernambucana principalmente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os manguezais. Primeiro eu queria conversar sobre ecossistema. Então, eu tenho certeza que vocês já estudaram alguma coisa sobre isso, já escutaram falar sobre ecossistema, mas eu queria pontuar algumas coisas com vocês, só para a gente conseguir continuar nosso conteúdo tranquilamente. Então, primeiro eu queria que vocês pensassem em ecossistema como um ambiente em que a gente pode observar as relações ecológicas construídas entre fauna, flora, micro-organismos, elementos não vivos, o mar, o solo, o ar. Então, o ecossistema, eu quero que vocês pensem, eu gostaria que vocês pensassem nele como esse ambiente em que a gente consegue observar as relações ecológicas entre todos esses elementos de fauna, de flora, micro-organismos, de elementos não vivos e afins. É o nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em determinado local, em determinada região, e interagem entre si, interagem um com o outro e com o meio ambiente. Não coloquei essas duas imagens para vocês conseguirem, para ilustrar para vocês conseguirem visualizar essa questão do ecossistema, dessas espécies convivendo e interagindo entre si. Então, seria basicamente essa ideia, a essência da coisa. Agora, entrando um pouco mais no conteúdo da gente, de mangue e manguezais. Eu não sei se vocês já ouviram falar nos dois termos, com certeza já ouviram falar nos dois termos, mas se vocês conseguem diferenciar um do outro, então hoje a gente vai começar diferenciando o que é um mangue do que é um manguezal. Então, o mangue é o nome que a gente usa, é o termo usado para descrever espécies vegetais, espécies de plantas, do manguezal, sendo dividido em quatro grupos principais: o mangue preto, o mangue branco, de botão e o vermelho. Então, o mangue, ele é a espécie de planta do manguezal. Já o manguezal é o termo usado para descrever uma variedade de comunidades costeiras, uma variedade de ecossistemas costeiros tropicais dominados por espécies vegetais, arbóreas ou arbustivas que conseguem crescer e se desenvolver em solos com alto teor de sal, em solos com grandes concentrações de sal. Então, a gente consegue relacionar os dois temas, os dois títulos, porque no manguezal é que a gente vai encontrar o mangue, que são plantas características, plantas adaptadas. Então, a diferença básica seria essa: o mangue seriam as espécies vegetais, né? O mangue preto, o branco, de botão, o vermelho, e o manguezal seria o ambiente, o local em que a gente vai encontrar essas espécies de mangue. Sobre a distribuição dessas áreas de manguezal no Brasil, a gente pode observar que ele está localizado em praticamente toda a nossa costa, todo o nosso litoral. Então, desde o Amapá até o sul do país. Eu queria comentar um pouquinho sobre rapidamente, sobre cada um desses mangues para a gente, sobre cada uma das espécies de mangue, para que vocês tenham o mínimo de noção para conseguir diferenciar um do outro, pelo menos de forma básica. Então, o mangue vermelho é o que fica mais próximo da região de marés e de ondas, porque ele suporta maiores quantidades de sal. Então, esse sal que vem do mar, ele está mais próximo, essa água salgada do mar, ela está mais próxima do mangue vermelho. É onde tem maior impacto dessa água salgada. Por isso que a gente diz que ele fica mais próximo da maré. Ele fica mais em contato com o mar do que as outras espécies de mangue. Além disso, o nome vermelho vem da região interna do caule. Vocês podem observar aqui na imagem que ele não é vermelho por fora. Esse tom avermelhado vem de dentro do caule, por isso o mangue vermelho. A época de floração dele é entre agosto e novembro, mais ou menos, nessa faixa de tempo. Sobre o mangue preto. Então, o mangue preto ele fica um pouco mais afastado das marés, suportando quantidades médias de concentração de sal, ou do sal do mar. Então, ele não fica nem tão longe nem tão perto dessa região de maior contato com ondas e com maré. Além disso, ele tem uma estrutura característica para a respiração, que são justamente esses pneumatóforos que vocês podem observar, esses talinhos no chão, esses espetos no chão, parece que tem um aspecto de espeto, de troncozinho pequeno. Então, isso são os pneumatóforos.
são estruturas que atuam na respiração dessa planta, dessa espécie. Floresce entre agosto e novembro, mais ou menos a sua época de floração é entre agosto e novembro. Sobre o mangue branco. O mangue branco é também chamado de mangue manso ou mangue tinteira. É localizado ainda mais distante das marés, se a gente for comparar com o mangue vermelho e com o mangue preto. Esse mangue branco ele fica um pouco mais distante das marés, das ondas, preferindo locais com maior influência de água doce. Então a gente não vai ver ele tão perto assim das áreas onde tem maior contato com a água do mar. Floresce entre janeiro e março. E aqui eu queria mostrar para vocês nessa primeira imagem, em que tem uma folha. Nessa folha tem uma seta branquinha e alguns pontinhos escuros. Esses pontinhos são glândulas de sal. E nessas glândulas, a planta libera a quantidade de sal que está excedente ao seu limite. Então, vocês podem acabar ouvindo muita gente falar que se você lamber uma folha dessa planta, você vai sentir bem salgada. Por quê? Essa glândula de sal está liberando quantidade de sal para que ela consiga voltar ao seu equilíbrio, para que ela consiga manter o seu equilíbrio, na verdade. Então, é muito comum pessoas dizerem que lambe a folha do mangue porque é salgadinha. Agora, o mangue de botão. O mangue de botão ele tem esse nome por causa dessa estrutura que vocês podem ver na imagem em formato de botão. Então, ele é considerado de maior resistência dentre todas as madeiras do mangue. Se você for comparar a resistência da madeira do mangue vermelho, do mangue preto, mangue branco e o mangue de botão, a madeira do mangue de botão é a que tem a maior resistência, é a mais resistente para ser usada. Falando um pouquinho sobre a fauna desse ambiente tão rico e que a gente tem em grandes quantidades, né? Se a gente for pensar que praticamente todo o nosso litoral tem manguezal, desculpa. Essa fauna ela pode apresentar espécies endêmicas, espécies que são somente daquele local, como a gente sempre vem batendo nessa tecla, a gente sempre vem falando sobre isso. Então, pode apresentar espécies endêmicas, espécies migratórias, ou seja, espécies que vêm, passam a temporada, por exemplo, para reprodução. Então, ela vem, passa uma temporada e volta, ou vem de passagem, vem e só como caminho. Então, muitas espécies migratórias, espécies visitantes. Aqui na imagem vocês podem ver, o primeiro caranguejo de cima é o que a gente chama de aratu, e o de baixo é o guaiamu, são caranguejos muito famosos. Sobre os impactos nos manguezais, existe muito material na internet, se vocês quiserem procurar sobre manguezais, existem muitos materiais de órgãos como o Instituto Chico Mendes, o ICMBio, e muitos deles falam sobre o desmatamento das matas ciliares, que eu já comentei bastante com vocês também, já bati bastante nessa tecla de matas ciliares, que elas são importantes para manter o fluxo de água em harmonia, para manter o solo em harmonia, para manter todo o ambiente em harmonia, porque elas funcionam como proteção. Além disso, a poluição, que também é muito frequente, e os aterros parciais ou totais das áreas de mangue. É muito comum a gente ouvir falar que determinado empreendimento comercial, por exemplo, aterrou um mangue para ser construído. É muito comum isso acontecer. Tanto é que a gente está perdendo bastante área de manguezal por causa desses aterros que as pessoas fazem nesse ambiente. Sobre a poluição no manguezal. A poluição de recursos hídricos devido ao uso de produtos químicos e dejetos e também despejo de lixo e esgoto. Acontece bastante no manguezal esses tipos de poluição. A poluição de recursos hídricos por causa de produtos químicos ou por causa do despejo de lixo e esgoto. Sobre o petróleo no mangue. Eu acho importante comentar com vocês a questão do petróleo no mangue, porque o mangue ele é um lugar muito rico e também muito sensível. Então, esse petróleo ele acaba causando um dano muito grande. E é até difícil de tirar, porque talvez se você for tirar, você acaba piorando a situação. Então, é um problema muito delicado. Coloquei aqui que o óleo sobre as lenticelas e pneumatóforos, que são estruturas das espécies de mangue, como eu citei para vocês, os pneumatóforos, né, eles atuam na respiração dessa espécie. Então, o óleo cobre essas estruturas, que são responsáveis por trocas gasosas, como eu já falei, causando asfixia nesses vegetais. Então, se existe uma estrutura
para a respiração e essa estrutura é tampada pelo óleo, pelo petróleo, essa planta vai morrer por asfixia, não vai conseguir realizar as trocas gasosas que ela precisa. Além disso, pela toxicidade de muitos componentes do petróleo, diversos animais e outras plantas também morrem, também não resistem. Existem muitas espécies ameaçadas que têm uma relação muito íntima com o ambiente do manguezal, como por exemplo o cavalo marinho, o peixe-boi e a tartaruga de pente. Então existem muitos animais ameaçados e que têm uma relação muito próxima e muito íntima com esse ambiente. Sobre os manguezais como berçários, eu não sei se vocês já ouviram falar que os manguezais eles servem como berçários para muitas espécies. Eles são áreas de águas calmas, de águas tranquilas, rasas e ricas em alimento. Então, eles apresentam condições ideais para a reprodução e desenvolvimento de formas jovens de muitas espécies, principalmente de peixes e crustáceos. Então, vocês vão conseguir observar que a região do manguezal, se vocês já tiveram a oportunidade de ir, vocês viram que a região do manguezal, a água do manguezal é muito tranquila, geralmente rasa, né? Depende do nível. Então, geralmente rasa, mas uma água muito tranquila e muito rica em alimento. Por quê? Porque esse solo, esse sedimento do manguezal, ele é rico em matéria orgânica. Tanto é que o manguezal ele tem um cheiro característico. E esse cheiro, essa cor, todo esse aspecto do manguezal é justamente pela grande quantidade de matéria orgânica que ele tem. Então, isso faz dele um ambiente muito rico. E todas essas características fazem do manguezal um ambiente propício, um ambiente adequado para a reprodução, um ambiente seguro para a reprodução, para que a reprodução tenha sucesso, para que as formas jovens tenham sucesso também, que elas consigam progredir, consigam se alimentar até se tornarem formas adultas, talvez. Então, por isso que os manguezais eles são conhecidos também como berçários. Sobre a importância dos manguezais. Ele atua como barreira, impedindo a ação erosiva das ondas e marés da mesma forma em relação ao vento. Então, aquele ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E no caso do manguezal aqui, ele vai atuar como barreira, impedindo justamente essa ação da água, desse impacto da água. Ainda sobre a importância dos manguezais, é uma área de concentração de nutrientes, como eu já falei para vocês, ele é rico, muito rico em matéria orgânica, logo, ele é muito rico também em nutrientes, né? Uma coisa está extremamente relacionada com a outra. Então, os manguezais recebem águas ricas em nutrientes vindas do rio e do mar. Então, o manguezal ele vai receber influência tanto do ambiente do rio quanto do ambiente do mar. Então, por isso também a gente pode considerar ele como um ambiente muito rico. Além disso, a vegetação é altamente produtiva, tornando o ambiente ainda mais rico do que ele já é. Então, é uma área de alimentação, abrigo e construção de ninho ou nidificação, como vocês preferirem ou como vocês encontrarem por aí, tanto faz. Então, ele serve como uma alimentação, como uma área de alimentação, uma área de abrigo, uma área de repouso para muitas aves, área de construção de ninhos, de reprodução, postura de ovos. Então, é uma área muito importante para muitas espécies de animais, muitas mesmo. São importantes mantenedores de diversidade biológica. Por quê? Muitas espécies dependem desse local para se reproduzir, por exemplo. Então, eles são locais importantes para manter essa diversidade biológica, para manter essas espécies que precisam desse ambiente de manguezal, quer seja para se reproduzir, quer seja para se alimentar, ou para qualquer outra atividade que ele venha a desenvolver, que esse animal, esse organismo venha a desenvolver. Ainda sobre a importância dos manguezais, para vocês verem, existe muita importância dos manguezais. Ele é responsável, ele atua na diminuição das concentrações do CO2, do gás carbônico da atmosfera, reduzindo o impacto também no efeito estufa. É uma fonte de renda para marisqueiras, pescadores e pessoas que vendem caranguejos, que pegam caranguejos e vendem. Além da função dele, da relação dele com a cultura. Então, a gente tem o Mangue Beat, a gente tem o Chico Sainz, desculpa. A gente tem o Chico Sainz e o Mangue Beat, que tem influência muito forte da região do manguezal. Então, a gente pode observar também a importância dele na construção dessa cultura, que é muito forte, principalmente aqui pra gente, em Pernambuco. Então, pessoal, o que eu queria falar para vocês sobre o manguezal era basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o manguezal,
Eu tô super à disposição se precisarem de mim.